Salve, salve pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Lutrincast, o seu podcast de urologia, organizado aqui pela Liga de Urologia e Transplante Renal da UFC, a Lutrem. Este é o nosso segundo episódio, certo? No nosso primeiro episódio, a gente desmistificou a urologia com o Dr. Alexandre... Dr. Alexandre Saboia. No primeiro episódio a gente desmistificou a urologia com o Dr. Alexandre Saboia, vocês confiram lá depois. E hoje a gente está no mês de março, o mês da mulherada, né? E quem disse que urologia não é coisa de mulher? Quem disse que urologista também não é para mulher, né? Pois hoje aqui a gente vai provar o contrário. E ninguém melhor do que uma mulher, uma médica urologista, e não apenas isso, né? Uma referência em saúde da mulher relacionada à urologia. Estamos aqui com a doutora Natália de Souza Gonçalves. A doutora Natália de Souza Gonçalves, ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Ela fez também residência em cirurgia geral e urologia aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio. Ela é médica aqui do serviço também. Ela também chegou a fazer estágio, né, lá no Serviço de Disfunções Miccionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E é um prazer receber a senhora aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. A gente está muito feliz por receber a senhora aqui, para falar desse tema muito importante, né, essa questão que causa confusão, causa dúvida, né, na mente da população em geral. Muita gente pensa que urologia é só coisa de homem, mas também existe essa importância feminina também. A senhora, para começar, gostaria de falar sobre a senhora, sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho, como é que a senhora... como é o seu trabalho no dia a dia com relação a isso? Gostaria de se apresentar? Sim, sim. Então, além disso, né, além do estágio em disfunções miccionais e urologia feminina, eu também fiz um fellow no Instituto Salvato aqui em Fortaleza, em urologia feminina. Justamente porque a gente é muito acostumado na nossa própria residência ter um serviço muito dedicado ao cuidado do homem. Então, quando eu terminei a residência como mulher urologista, eu senti que eu deveria ter mais autoridade, mais conhecimento na cirurgia vaginal, no tratamento da mulher. Então, além disso, eu passei também um ano acompanhando a cirurgia ginecológica para poder oferecer mais conhecimento mesmo no tratamento da mulher. Porque realmente o dia a dia na residência, nos hospitais públicos no geral, eles são realmente mais lotados aí da saúde masculina. Mas a urologia, ela tem muito a oferecer no cuidado da saúde da mulher. Tanto do ponto de vista oncológico, que é o que a gente também pode oferecer para o homem, mas como nas disfunções miccionais, na incontinência urinária, nas infecções urinárias de repetição, o que traz muita melhora de qualidade de vida, de liberdade, que é o que a gente tenta sempre fixar, né? Que realmente a urologia feminina, ela pode devolver liberdade para a paciente, né? Obrigado. Bom, seja bem-vindo, doutora Natália. Eu sou o Tarcísio Filho e eu queria abordar agora sobre a sua escolha. A gente sabe que a urologia é uma das especialidades com o menor percentual de mulheres. Então, o que te fez escolher o trato urinário? E olha, é aqui que eu quero atuar. Uhum. Eu preciso ficar puxando? Olha, eu sempre gostei, eu acho que acredito que como vocês, né? Quando você decide entrar na Liga de Urologia e começar a acompanhar, é porque aquela especialidade lhe chamou a atenção já desde a faculdade. Então, assim como vocês, eu sempre gostei da urologia desde a faculdade. Mas a gente, como mulher, diferente de vocês homens, que têm a vida um pouco mais facilitada, digamos assim, eu escutei várias vezes na faculdade, cirurgia não é para mulher, urologia não é para mulher, os pacientes não irão lhe procurar, não faça, e aquilo ali lhe causa um estranhamento, um medo mesmo. E aí eu tenho até, assim, uma gratidão eterna e ao Dr. João Batista, que eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né? Sim. Porque é a nossa sumidade aqui do transplante renal e tudo. E ele é como um pai urológico mesmo. Quando eu era residente aqui da cirurgia geral ainda, a gente passa em todas as disciplinas, né? Durante a residência de cirurgia geral também. E quando eu passei na urologia, eu conversei com ele, falei que gostava muito, que gostaria de ser urologista, mas que eu mesma tinha medo
do machismo, de como seria e tudo, e ele pegou na minha mão e disse, então você vai ser urologista. E assim, eu lembro que depois do estágio a gente se cruzava aqui no hospital e ele dizia, e aí, colocou o que na prova? Eu disse, professor, eu coloquei urologia. Aí, e foi muito bom também, porque quando eu cheguei para fazer a urologia aqui, né, para ser residente aqui, eu já tinha também a Salena como minha R+, então a Salena já tinha começado a abrir as portas na urologia aqui da UFC, né? Então, eu tive esse processo de medo, de angústia, que eu acredito que muitas das meninas devem passar, né, nesse período de escolha. A gente sabe que, no geral, a gente passa por muito período de dúvida na faculdade. Ah, gostei disso, você é isso, você é anestesista, você é cirurgião, você passa um momento, talvez você acha que você vai ser tudo, né? Até o momento que você diz, eu gosto disso e eu quero ser isso, né? Quero ser urologista. Então, quando eu bati o pé e escolhi, eu disse, vamos aí enfrentar. E hoje eu sou muito feliz com a minha escolha, não me arrependo, assim, em momento nenhum. Sou muito grata realmente às pessoas que eu conheci que incentivaram e até mesmo a quem não incentivou, porque hoje viram que foi possível. E eu tenho orgulho de fazer parte, né? A gente é menos do que 4% dos urologistas no país, né? Eu fui a terceira mulher urologista do Ceará. Então, atualmente nós temos 5, mas daqui a pouco vai ter 7 e estamos aí crescendo e ocupando espaços. Então, é até bom passar esse recado para todas as meninas que não se limitem, né? Com certeza. A senhora enfrentou, assim, dificuldades, né, no seu início, no seu processo, assim, no seu ambiente profissional, né, na sua vivência profissional como urologista mulher, né? A senhora enfrentou muitas dificuldades no início, assim, especialmente por ser mulher, assim, você acha que homens não passariam por isso? Como é que é? A mulher sempre vai enfrentar mais dificuldades do que o homem no mercado de trabalho. A verdade é essa, né? A gente não pode dizer que não. Ainda mais nas carreiras cirúrgicas, onde ainda predomina a presença masculina, né? Então, por exemplo, você nunca vai estar no hospital e as pessoas vão perguntar para você quando é que horas o doutor vai chegar. Você sendo o doutor. Né? Então, isso a mulher enfrenta diariamente. Eu enfrento até hoje, né? Eu já tenho 12 anos de formada, já sou urologista também há algum tempo. E às vezes eu concluía a consulta e o paciente, que horas eu vou passar com o médico? Você nunca vai passar por isso. Então, as mulheres, elas enfrentam mais dificuldade, né? A gente, assim, é hipocrisia dizer que não. Mas, aqui na faculdade, sinceramente, eu não senti dos staffs grande resistência, até porque a gente, como eu falei, realmente a Salena já tinha aberto essas portas, então eles já eram acostumados e até já gostavam, até gostam, na verdade, né? Eu me sinto muito bem-vinda aqui até hoje da presença feminina, né? Os pacientes acontecem, né? A gente vive num estado do Nordeste onde a gente sabe que predomina muito machismo, então já aconteceu, às vezes acontece do paciente se sentir intimidado, ter a questão da timidez mesmo, o estranhamento de chegar e ver uma mulher. Então, mas essas são barreiras que são quebradas, né? Você trabalhar com um profissionalismo, respeitar aquilo ali do paciente, explicar também, não adianta você querer impor, né? Mas você mostrar a sua presença e se fazer ser respeitada ali faz diferença. Então, já teve paciente que perguntou, vale, meu Deus, eu uma mulher? Mas esses mesmos pacientes no final chegavam, cadê a doutora Natália? Minha doutora é a doutora Natália. Então, hoje no consultório eu não enfrento mais isso, porque quando a gente está no consultório particular, o paciente foi ali porque ele me procurou, porque ele quer passar comigo. E a gente vê muito isso, tem muito homem, tanto que eu costumo falar que existem os dois lados do machismo. Existe o machismo que, de forma alguma, mostraria essa vulnerabilidade para uma mulher, ou então até mesmo de se despir, de se expor fisicamente para uma mulher, ainda mais para o exame digital retal, né, que a gente sabe que existe um tabu atrás e sempre vai existir. E o outro lado do machismo do homem que chega e diz, doutor, eu estava esperando encontrar uma mulher, porque eu jamais vou deixar um homem fazer isso comigo. Então, a gente tem os dois lados. Então, assim, mais um recado principalmente para as meninas, para as estudantes, realmente que, assim, as mulheres, elas vão, infelizmente, enfrentar mais dificuldades até por isso. Não diminuindo a posição da enfermagem, por exemplo. Mas a gente sempre é confundida com a enfermeira e o homem sempre é o doutor.
Já aconteceu de eu estar na enfermaria onde o homem era o enfermeiro e eu era médica, e o paciente só se dirigir ao enfermeiro, por acreditar que ele que era o médico. Então, isso é uma coisa que vocês não vão enfrentar. Mas a gente precisa continuar acreditando, trabalhando direito, honestamente, Com e certeza. ocupando os nossos espaços. Certo. A senhora tem alguma figura assim, de inspiração feminina, ou a senhora acha que está sendo precursora nesse sentido, que as mulheres vão se inspirar em você? A senhora é a terceira, né, urologista Eu do acho que estado. eu nem não tenho essa visão de que sirva de inspiração, mas se servir é um prazer, assim, tanto que eu falo para as meninas, assim, quem tiver dúvida, quem queira saber como é esse percurso, eu estou super à disposição. Acho que na época foi muito uma decisão pessoal mesmo, de querer fazer urologia, mas saber que existem outras mulheres trilhando esse caminho, claro que facilita, né? Faz Sim. você enxergar e acreditar que aquilo é possível, né? Então, assim, com certeza ajudou, como eu já falei diversas vezes, ter tido uma R+ mulher foi um facilitador. E é muito interessante, existe um grupo, acho que pouca gente sabe, né? Então, não sei se vocês sabem, existe um grupo nacional que se chama as Orquídeas, que são das urologistas mulheres. Então, é um grupo unido, a gente sempre está se falando, está trocando caso, trocando ideia. Nos congressos a gente se encontra, os congressos eles já têm programação específica na grade do congresso para a gente. Então, é muito bom porque a gente tem esse apoio mútuo, né? Então, a gente, tanto que hoje tem um papel alto na Sociedade Brasileira, a doutora Karen. Então, a gente sempre tem mesmo, assim, mulheres incríveis aí para se inspirar. Foi uma decisão pessoal, mas realmente é bom você saber que tem alguém aí trilhando o mesmo caminho que você. Ótimo. Excelente. Eu, assim, também gostaria de saber, assim, como é que é a experiência de atender mulher e atender homem na urologia? A senhora observa alguma diferença importante? Como é que é? Na verdade, tem uma diferença bem importante no perfil da consulta. Digamos assim, se eu vejo que a minha agenda, ela só tem homens naquele dia, eu já sei que aquele meu consultório vai terminar mais rápido. Porque o homem, ele vai pro médico porque é o jeito, por ele nem vai. Então, ele quer Sim, falar entendi. o mínimo, quer resolver rápido, quer ir embora. Claro que tem as exceções que aí eles acabam conversando um pouco mais. Já as mulheres, elas são mais organizadas até na consulta, então levam suas queixas anotadas e perguntam tudo e querem saber tudo. Então, eu percebo que cuidar da saúde feminina, a gente consegue ir um pouco mais a fundo nesse sentido, porque as mulheres mesmo se dedicam mais ao cuidado da saúde. E isso também é muito cultural, porque a mulher ela foi criada culturalmente no cuidado. Então, geralmente, o homem ele é levado à consulta, né? É uma filha, Sim, uma irmã, sim. uma esposa, né? Que leva. E as mulheres não, elas fazem essa busca ativa. Então, eu percebo que as mulheres eu consigo, geralmente, diagnosticar algo mais precocemente, que as consultas, elas são mais duradouras. Então, tem esse cuidado, né? E aí, as patologias são diversas também, né? Claro que tem patologias em comum, como câncer de rim, câncer de bexiga, câncer Sim. de uretra. Sim. Mas o universo feminino tem as suas particularidades. Imagino. Imagino, né? Porque as mulheres provavelmente, né, já chegam lá já preparadas, já chegam lá com todos os dados, facilitando já até a sua conduta terapêutica, né? Enquanto o homem é mais reservado, né? Tende a aprender mais, esconder mais coisas dos médicos, né? Então vai investigar até, deve ter mais dificuldade, né? Com a mulher deve ser um pouco mais fácil, né? Quanto a isso. Isso. Imagino. Agora, entrando no campo mesmo da urologia, qual seria a diferença, qual que seria a linha divisória entre a urologia e a ginecologia nesse campo da saúde feminina? Até onde o urologista vai e aonde começa o território do gineco, assim, no atendimento da mulher na urologia? Na verdade, esse atendimento multidisciplinar, ele é muito importante, né? Então, assim, hoje eu trabalho com uma equipe de ginecologistas maravilhosas. Uma delas até professora de vocês aqui, a doutora Andresa, né? Sim. E existe esse cuidado multidisciplinar, né? O trato genital feminino, do ponto de vista uterino, né? Então, as patologias uterinas, como mioma, endometriose, tudo, é do departamento ginecológico, né?
Então, se eu recebo um mioma, se eu recebo uma endometriose profunda, se eu sangramento uterino anormal, enfim, diversas outras patologias, contracepção, tudo isso é do departamento ginecológico, né? Nós urologistas, nós cuidamos de disfunções urinárias, né? Então, quem faz ginecologista também é habilitado para cuidar das disfunções miccionais. Então, um ginecologista habilitado que faça uroginecologia, ele também é habilitado a operar incontinência urinária, a tratar clinicamente uma incontinência urinária de urgência, a operar os prolapsos. Na verdade, os ginecologistas, eles costumam operar muito mais os prolapsos do que nós urologistas, né? Mas geralmente a gente percebe que é uma parcela da ginecologia que trabalha com a urogineco, certo? E as patologias uterinas e contracepção, e aí gestação e tudo mais, é realmente da ginecologia. E aí já trato urinário alto, urologia também, né? Rim, e aí bexiga para neoplasia, e tudo é departamento da urologia. Certo. Para ser da urologia tem que ter alguma coisa do trato urinário no meio, né? Se não tiver, As distopias, se for um urologista também habilitado a trabalhar com uroginecologia, as distopias que eu falo são os prolapsos, né? Sim. Então ele também é habilitado a tratar os prolapsos, né? Mas eu não vou estar colocando DIU nem passando implanon, por exemplo, né? Da mesma forma, a ginecologia não vai fazer uma ureterolitripsia, não vai quebrar um cálculo, né? Então, mas esse cuidado multidisciplinar, no cuidado da saúde da mulher, ele é muito importante. Certo. Agora sim, nos seus atendimentos, quais seriam as queixas, quais seriam as patologias que a senhora vê que são mais comuns assim, nos seus atendimentos? Disparado, a principal busca no consultório é infecção urinária de repetição, né? Disparado. E aí, seguido disso, incontinência urinária de esforço, bexiga hiperativa, né? Quando eu me refiro ao cuidado da mulher, né? Então, assim, se eu fosse elencar, fazer um ranking, seria infecção urinária recorrente, incontinência urinária de esforço, bexiga hiperativa, dor pélvica crônica, cálculo renal, e aí só depois as neoplasias. Interessante. Aí eu gostaria de perguntar também uma coisa sobre essas causas, essas patologias, né? Começando assim pela infecção urinária. Na infecção urinária, que é uma queixa muito comum, né, na população em geral, a cistite, né, que é a infecção do trato urinário mais comum em mulheres, muitas tendem a se automedicar, né, por essa condição comum, tentam tratar da sua própria maneira em casa, em domicílio, principalmente quando isso se torna recorrente, né? E aí, assim, quais seriam os erros mais comuns, assim, das mulheres que tentam se tratar em casa? Acho que o primeiro erro é tentar se tratar em casa, né? Já começa por aí. E aí é importante a gente, até como informação para a população em geral mesmo, definir o que é uma cistite de repetição, Sim. que é uma infecção urinária recorrente, né? Então, se a paciente ela tem 2 episódios em 6 meses, ou 3 episódios em 1 ano, eu já considero infecção urinária recorrente. E aí o principal risco de você tratar por conta própria é você fazer o uso indiscriminado de antibióticos, porque isso pode levar ao que a gente chama de resistência bacteriana. Então vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais antibiótico para tratar, né? Eu vou precisar internar para tratar uma estenocistite, né? Então, quando a gente pensa em infecção urinária recorrente, eu tenho que pensar em profilaxia, em prevenção, né? Então, a gente precisa primeiro... Por isso que a função do urologista é importante nesse sentido, porque eu preciso averiguar se existe uma causa para essas infecções, se a paciente tem um cálculo, se tem uma alteração anatômica, se tem uma disfunção miccional que está levando a acontecer essas infecções urinárias, ou se é mesmo uma tendência da paciente, da própria paciente, e pensar em prevenção, profilaxia, evitar que essas infecções venham a acontecer. E outra coisa que é importante se consultar também é a gente saber se realmente era infecção. Porque às vezes a gente está diante de um quadro de uma dor pélvica crônica,
Às vezes a paciente tem uma bexiga dolorosa, ela tem uma endometriose, ela tem alguma disfunção intestinal que leva a uma endopélvica crônica, e quando a gente vai ver as culturas são todas negativas. Para a gente ter infecção urinária tem que ter cultura positiva, né? Na cistite simples a gente trata antes mesmo de pedir a cultura, é o indicado, é o correto. Mas se é uma cistite de repetição, eu preciso ter uma cultura, né? Até para poder direcionar o tratamento e poder ter certeza que eu estou diante de uma infecção urinária. E a melhor maneira ali de como fazer. Mas o principal é evitar a resistência bacteriana e poder agir na prevenção. Excelente. Então, assim, quando a cistite é principalmente quando ela é de repetição, assim, bem recorrente, idealmente o urologista trata, né? Assim, idealmente que a mulher vá diretamente mesmo no urologista, né? Isso. E não assim no postinho. Vamos falar que vocês poderiam estar habilitados no postinho, né? Os meninos, assim, me refiro a vocês, mas me referindo a quem acabou de sair da faculdade, geralmente é o nosso primeiro emprego. Eu tive meu primeiro ano de postinho. Sim. E aí, o ideal é que a gente saia da faculdade habilitado mesmo para tratar isso. A gente fala muito sobre isso aqui nos ambulatórios, né? A gente faz um ambulatório acadêmico, depois vocês rodam a gente como internos, então vocês têm um amplo contato com a urologia durante a faculdade. Então, era para ser um tratamento da natação básica mesmo, certo? Mas o médico da atenção básica ou clínico geral, ele precisa se sentir confortável para investigar se existem possíveis causas, certo? Se ele não se sente confortável, o que é que ele pode fazer? Ele pode iniciar uma profilaxia e encaminhar para o urologista para fazer essa investigação. E aí, de repente, depois ele mesmo faz esse segmento da profilaxia. Interessante. Outra questão também que eu gostaria de abordar é com relação também à incontinência urinária, que você falou que também é uma das questões principais, né? E aí, a incontinência, principalmente assim, nas mulheres pós-menopausadas, mulheres assim, pós-parto, né, que tem um enfraquecimento da musculatura pélvica. Assim, às vezes muitas mulheres até acham que são condições assim, normais, dito como normais, isso causa até muito prejuízo, né, na qualidade de vida. E de que forma, assim, a urologia, ela ajuda, assim, na melhor qualidade de vida, na resolução ou no auxílio, nessa questão da incontinência? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar aqui agora também é que perder urina não é normal, né? Chega muita paciente que chega, não, doutora, porque é uma gotinha ou outra ali, então eu achava que era normal, acho que é da idade. Então acredita que é da idade. Ou então às vezes a paciente já teve mais partos e tudo, e aí, não, foi da gravidez, é normal, fica assim mesmo. Não, não é normal. Perder urina não é normal. E aí é importante a gente diferenciar, né, porque nem toda incontinência urinária é por enfraquecimento, né, do assoalho pélvico. Então é importante a gente sabe que realmente com o passar do tempo, com o aumento da pressão na abdominal, então múltiplas gestações, obesidade, esforço continuado, por exemplo, as levantadoras de peso olímpico, se elas não têm uma orientação de fortalecimento de assoalho pélvico, elas também podem apresentar. E a própria idade, a gente perde colágeno no corpo todo, não adianta. Podem levar a incontinência urinária de soluço, mas não existe só incontinência urinária de soluço, existe a incontinência urinária de urgência também, que é uma outra forma de tratar. Então, a gente, acho que o primeiro ponto, assim, de realmente melhorar a vida feminina é a gente diagnosticar para tratar corretamente. E aí, imagine que a partir do momento que aquela paciente ela para de perder a urina, ela recupera a liberdade. Eu tenho um paciente que saiu da academia, eu tenho um paciente que diminui seu convívio social, que no final de semana gostava de ir para restaurante com as amigas e parou de ir porque se dava uma gargalhada, ela ia se urinar, então ela fica constrangida. Então, se isso para, se eu consigo melhorar essa queixa dela, ela recupera a liberdade, ela recupera a qualidade de vida. Então, eu acho que o ponto é exatamente esse, né? A gente diagnosticar, saber qual o melhor tratamento, se eu vou tratar com medicamento, se eu vou tratar só com a fisioterapia, se eu vou indicar a cirurgia e principalmente resolver a questão da mulher, ela parar de perder urina e ela recuperar a qualidade de vida dela. Certo. A senhora poderia, assim, se não for muito complexo, né, dizer quais seriam as indicações de um tratamento clínico, tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço, né, que é o famoso sling, a gente sempre vai tentar ser menos invasivo.
Então, tanto na incontinência urinária de urgência, como eu levanto muito a bandeira da fisioterapia. Então, tanto na incontinência urinária de urgência, como na incontinência urinária de esforço, a gente sempre inicia o tratamento de forma conservadora. Com fisioterapia do assoalho pélvico para fortalecimento, mudanças de hábito. E aí, caso a paciente não responda ao tratamento clínico, à fisioterapia, a gente progride para o tratamento cirúrgico. Da mesma forma, a incontinência urinária de urgência a gente não trata com sling, né? Porque essa paciente ela perde urina pelo comportamento da bexiga dela, não porque ela tem uma fraqueza do assoalho. Então não é o sling que trata. Geralmente eu trato com a fisioterapia associada à medicação. Mas se essa paciente, a gente precisa também deixar claro para a paciente que a gente tem mais um arsenal de coisas para fazer, porque às vezes a paciente não responde à medicação e aí ela fica super feliz, insatisfeita. E aí a gente pode lançar mão do Botox. O Botox não é só para embelezar, também serve para a bexiga hiperativa. E existe o que a gente chama de neuromodulação sacral, né? Que a gente implanta um eletrodo que vai estimular o nervo sacral para ajudar nesse controle da bexiga no tratamento da incontinência urinária de urgência. Então estou falando aqui incontinência de urgência, incontinência de esforço, como é que eu diferencio, né? A incontinência de urgência é aquela paciente que quando ela tem vontade de ir ao banheiro, ela tem que ir, na hora ela tem urgência de urinar, e ela perde urina, não dá tempo de chegar. Então é o que a gente chama de incontinência de urgência. E a incontinência de esforço é aquela perde na tosse, no espirro, na gargalhada, no jump, na academia, certo? Então a gente precisa diferenciar porque os tratamentos são diferentes, tá? Excelente. Pergunta? Bom, doutora Natália, a gente queria um conselho de ouro para nossos estudantes e ligantes que têm receio de seguir na área cirúrgica pesada. Qual seria um recado que a senhora poderia oferecer? Criem coragem. Na verdade, a gente, assim, eu dizia isso desde a época que eu era residente aqui, os acadêmicos, os internos falavam. Eu acho que a escolha da nossa especialidade, ela tem que partir do ponto do que eu gosto de estudar. O que é prazeroso para você estudar. Por exemplo, por que eu faço disfunção miccional? Tem muito urologista que não gosta, que não quer nem ver no consultório. Mas porque eu gosto, porque eu acho interessante, eu gosto, me agrada, eu acho bacana de estudar, eu acho bonito. Fazer uma urodinâmica bem feita me deixa orgulhosa. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, o que é que eu gosto de estudar? Né? A gente tem que pensar que a gente passa 80% do nosso tempo no trabalho, né? Na nossa cultura. Sim, sim. Então, se eu trabalho com uma coisa que eu não gosto, eu vou ser infeliz, né? E a gente tem, assim, ninguém vai ser feliz 100% do tempo, mas a gente tem que buscar coisas que nos tragam momentos de felicidade. E trabalhar com o que a gente gosta faz muita diferença no nosso dia. Então, eu gosto, por exemplo, uma cirurgia pesada, ortopedia. Eu gosto de ortopedia, mas estou com medo de passar 3 anos levando cagaça, levando esporro, aguentando o grito de ortopedista. Passa. Sofrimento que acaba, a gente aguenta. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer, saber o que a gente gosta de fazer, enfrentar, saber que aquilo ali, aquele tempo passa, né? Então, parece um pouco papo de coach, né? Assim, mas a gente conseguir projetar um pouco como eu vejo a minha vida em 1, 5, 10 anos, ajuda muito nas decisões. Então, qual é o ambiente do hospital que tu mais gosta? O meu sempre foi centro cirúrgico. Então, eu era acadêmica e eu ficava procurando qual era a cirurgia que eu podia entrar, quem era o cirurgião que deixava dar um pontinho. Até na ortopedia, quem era que ia deixar usar aquela fradeira? Então, assim... O estudante tem que ser proativo, né? Dizer que, eu quero participar. Exatamente. Porque algumas vezes não vão convidar, às vezes a gente né? tá correndo. Exatamente. A gente não vai adivinhar que você quer participar. Né? Então, você tá ali presente, vai lhe abrir oportunidades. E aí você... Qual o ambiente que eu gosto? Eu gosto de estar no centro cirúrgico. Mas eu gosto de estudar, por exemplo, as patologias urológicas. Pronto, entendeu? Outra coisa, por exemplo, para urologia. Uma pessoa que escolhe urologia, ela tem que ter consciência que ela vai fazer muito consultório, né? Porque a urologia é uma especialidade muito clínica. Apesar de ser uma especialidade cirúrgica, nós temos muitas patologias clínicas. Então, bastante tempo da nossa prática vai ser dentro do consultório. Não vai ser 100% do tempo no centro cirúrgico.
adoraríamos, mas Com certeza. faz parte da especialidade que a gente precisa gostar também. Então, acho que o principal conselho é isso. Vejam, assim, se permitam conhecer. Às vezes a gente entra na faculdade e já entra pensando, eu vou ser neurocirurgião. E aí você fecha muito a sua cabeça para as outras possibilidades. Então, eu acho que a faculdade, principalmente os primeiros 4 anos, né, que é onde a gente tem o primeiro contato com tudo, não é o momento para a gente já se achar um especialista e já escolher a nossa área, né? Isso foi uma coisa que até o doutor Alexandre abordou no primeiro episódio. Exatamente. Sobre isso, porque a pessoa que já chega com a especialidade definida, já vai a faculdade inteira só seguindo aquilo ali e deixa Às de vezes aprender você outras coisas. perde a oportunidade de Exatamente. aprender, perde a oportunidade de se dedicar, perde a oportunidade de conhecer, né? E aí eu acho que você tem que abrir sua cabeça, se dar inteiro em todas as especialidades que você for conhecer, pois você define. E aí aproveitar o internato para isso. Porque no internato aí você vê o dia a dia, você vê os residentes, você escolhe alguém para acompanhar. Não, posso ver como é seu dia a dia e tudo, para saber se aquela vida ali lhe interessa. Nós estamos numa fase, principalmente vocês, a geração de vocês, né? Eu já sou geração assim, infelizmente. A geração de vocês, as nossas gerações, nós e já um pouco da minha também, a gente tem mudado no sentido de busca de qualidade de vida, né? A gente percebe que os médicos antigamente, eles não tinham, era trabalho, né? E a gente percebe que até a nossa forma de educar vocês, ela precisa mudar para a gente conseguir prender vocês, porque senão, porque antes, por exemplo, eu acho que antes não existia essa pergunta. E aí, será que eu vou fazer uma cirurgia pesada mesmo? Eu quero ser urologista. Você nem pensa que você vai precisar fazer 3 anos de cirurgia geral antes, 3 anos de urologia depois de 6 anos de faculdade, são 12 anos de formação. A gente só fazia e não pensava, né? Hoje você pensa, não sei se eu quero isso pra minha vida. Né? Então, assim, realmente a nossa geração pensa na busca da qualidade de vida. Mas a gente tem que lembrar que o que vai nos prover qualidade de vida é ser feliz nas nossas escolhas, trabalhar com o que a gente gosta e conseguir organizar o nosso tempo de forma inteligente, com aquilo ali. Né? Concordo totalmente com a senhora. Agora, doutora Natália, como é para você, sendo cirurgiã urologista, comemorar o dia 8 de março, Dia da Mulher? É tanto que eu vim até de rosa, né? Foi proposital. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos anos, né? Desde que realmente eu concluí a residência, né? Eu acho que desde sempre, né? Você se tornar uma mulher cirurgiã, você se tornar uma mulher urologista, é para ser motivo de orgulho, né? Então, assim, e todos nós, a gente precisa se orgulhar da nossa trajetória, né? Às vezes eu acho que eu vejo muito isso na medicina. A gente pensa, quando eu for mestre, quando eu for doutor, quando eu for não sei o quê, e a gente não aproveita ali todo o percurso, né? Então a gente precisa se orgulhar de todas as fases, né? Passei na liga, estou coordenando a liga, concluí a faculdade, passei na residência, então curtir e comemorar todas essas conquistas. Então, assim, é muito especial para mim chegar até aqui, poder realmente fazer parte da urologia, e me faz muito feliz também cuidar de mulheres, cuidar de outras mulheres. Uma coisa que alegra os meus dias e que é um propósito, conseguir continuar devolvendo qualidade de vida para outras mulheres através da urologia. Muito bom. Excelente. Aproveitando também fazer uma pergunta, para a mulher que está assistindo, existe algum exame de rastreio, assim, screening da urologia, semelhante ao que seria, por exemplo, o Papa Nicolau lá na ginecologia? Tem algum exame de rastreio que seja indicado para as mulheres? Não exatamente. Se a gente compara, por exemplo, com os homens, né, que a partir ali dos 45 anos, se tiver história na família, ou se for negra, a partir de 50 anos precisa começar a rastreio da próstata, a mulher não tem esse rastreio obrigatório na urologia. Mas o que eu costumo aconselhar no consultório, e aí para todo mundo, na verdade, né, tanto homens quanto mulheres, uma ultrassom de abdômen, uma vez por ano, não mata ninguém, né? Não dá radiação, não tem radiação, não tem nada, é um exame barato, um exame acessível,
E ele pode diagnosticar um cálculo, ele pode diagnosticar um tumor renal, diagnosticar um tumor de bexiga, que só daria sintomas quando avançado. Então, as minhas pacientes que eu acompanho de rotina por outras questões, ou mesmo só para cuidado da saúde, eu peço anualmente pelo menos um ultrassom de abdômen, né, para a gente poder realmente flagrar algo que poderia passar despercebido. Excelente. A senhora poderia recomendar algum livro, série, para as mulheres sobre entendimento do próprio corpo? Então, nossa, agora vocês me pegaram. Na verdade, eu vou não recomendar, posso? Eu não vou saber, não vou dizer algo específico, então podem me seguir no Instagram. E sim. A recomendação é acompanhar a senhora no Instagram. Diariamente ela aborda isso. Mas, além do que isso, eu acho que o mais importante, eu acho que a gente está numa era das redes sociais e da saúde, onde a desinformação está ganhando muito espaço, né? E é muito perigoso. A gente vê que tem muita gente falando coisa que não existe, muita gente pregando um desserviço à saúde nas redes sociais, e eles conseguem vender aquilo ali. Então, o que eu gostaria de aconselhar e aí a todas as mulheres, a todas as pessoas, é para ter cuidado nas fontes do conteúdo que você consome, né? E eu digo isso no geral, do ponto de vista estético, porque a gente vê que está virando a linha de produção. Então, seguir bons profissionais nesse sentido, do ponto de vista de saúde mesmo, virou do nada todo mundo cagando um monte de regra, desculpa a palavra. Um monte de regra que não pode isso, não pode aquilo. E a gente é bombardeada como mulheres todos os dias com padrões inatingíveis para a mulher que trabalha, que cuida de filho, que cuida de casa, que cuida da família, por mulheres que vivem da imagem, que têm acesso a tratamento estético, a dois treinos por dia e a caneta. Então, na verdade, o que eu recomendo é não ser atingido por esse boom aí de desinformação que a gente tem tido no Instagram, no TikTok, enfim, eu ainda sou da geração do Instagram, mas eu acho que o TikTok tá bombando hoje em dia, né? Então, especificamente uma rede social, infelizmente eu não tenho, além da minha. Mas é mesmo um alerta de cuidado com o conteúdo que a gente consome, certo? E aí poderia recomendar, né? Então, já que estamos aqui, a ideia é de mulher, sempre apoiar mulheres. Recomendo uma amiga que é cirurgiã oncológica e que também aborda muito no Instagram dela sobre saúde feminina do ponto de vista oncológico. Então, câncer de colo uterino, câncer de endométrio, câncer de vulva, enfim, todas as patologias oncológicas femininas, ela aborda de uma maneira muito leve, muito agradável, que é a doutora Vitória Minato. Então, também recomendo. Muito bom. Excelente. Certo. Mais alguma coisa? Bom. Queria finalizar com a pergunta mais importante aqui do dia. É verdade que cálculo renal dói mais que o parto? Olha, eu vou falar uma coisa que eu já falei até no meu Instagram. Eu nunca parei, nem nunca tive parto, nem nunca tive cálculo. Então eu não tenho propriedade, mas eu tenho uma amiga que já fez as duas coisas, que já pariu normal e já expeliu uma pedra. E ela disse que a pedra foi pior. Então, o parto, o nosso corpo é preparado para ele, né? Os hormônios nos preparam para isso. A natureza criou a gente para isso. O cálculo não. Ninguém está preparado para um cálculo, né? Então não normaliza isso também. Qualquer coisa, procura o urologista. Pois está certo, doutora Thalia. Muito obrigado por a senhora ter vindo aqui. Muito obrigado por a senhora ter disponibilizado tempo. Muito prazer, foi muito boa a conversa aqui, certo? Esclareceu muita coisa, certo? Eu ia deixar mais algumas palavras de encerramento aqui para o público. Eu agradeço, né? Na verdade, agradecer mais uma vez aos meninos. A gente acaba convivendo lá no ambulatório. Eu fico muito orgulhosa de ver o trabalho que vocês estão fazendo. A Lida sempre muito atuante, muito presente, muito interessada, né? Então, tem várias carinhas que a gente já conhece, né? Que está sempre lá com a gente. Então, agradeço a confiança, o convite
E estou sempre aí disponível para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Muito obrigado a você que está assistindo e fique sempre de olho aqui no nosso Nutricast, nosso podcast, né? A gente está sempre lançando episódios novos a cada 15 dias, a cada mês. Então, frequentemente, a gente está lançando novos episódios. Fique ligado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.